O carro parou no acostamento da estrada de terra e Renato Bastide ficou imóvel por quase 1 minuto, com as mãos ainda no volante, olhando para a frente sem ver nada. Não era nervosismo, era algo maior do que isso. Era aquele peso específico que só aparece quando a gente está prestes a cruzar uma linha que não tem volta. Quando sabe que, do outro lado, a vida pode mudar de uma forma que nenhum dinheiro do mundo consegue controlar. Ele respirou fundo. 15 anos. 15 anos desde a última vez que havia pisado naquele chão. Desde que havia abraçado a mãe na porta de casa e prometido que voltaria diferente. Que voltaria tendo vencido. Que não deixaria que eles continuassem vivendo com tão pouco quando ele tinha tanto a dar. E havia cumprido a promessa, pelo menos era o que acreditava. Renato abriu a porta do carro. O calor do interior baiano caiu sobre ele como um cobertor úmido. Aquele calor que a gente esquece quando passa anos vivendo em escritórios climatizados em São Paulo, em hotéis de Frankfurt, em apartamentos com vidro duplo em Lisboa. O tipo de calor que gruda na pele e diz, bem-vindo de volta ao começo. Ele ajustou o colarinho da camisa, uma camisa simples propositalmente porque não queria chegar ostentando, e olhou para o matagal dos dois lados da estrada. Aquela paisagem ele conhecia de cor. Cada curva daquela estrada de terra, cada bueiro, cada árvore torta, cada trecho onde a poeira ficava mais vermelha. Era o mapa da infância, gravado num lugar do cérebro que o tempo não alcança. Renato voltou para dentro do carro, deu a partida e seguiu. O plano era simples. Ele havia planejado durante semanas. Chegaria sem avisar, bateria na porta. E quando a mãe abrisse, porque era sempre a mãe que ouvia o barulho primeiro, sempre foi assim, desde que ele era pequeno, ele entregaria as flores que havia comprado em Feira de Santana, e diria aquela frase que tinha ensaiado na cabeça dezenas de vezes: mãe, acabou. De hoje em diante, quem cuida de vocês sou eu. Simples assim, direto. Sem cerimônia, porque cerimônia não era o estilo da família. O dinheiro que enviara todo mês, durante todos esses anos, havia sido só o começo. O que ele trazia agora era diferente. Era a presença, era o filho de volta, era a chance de recuperar tudo aquilo que a distância havia custado. Renato sorriu levemente enquanto dirigia. Havia até ensaiado algumas histórias para contar ao pai. Sebastião sempre gostara de ouvir histórias. Homem de poucas palavras, mas que ouvia com uma atenção absoluta. Aquela atenção de quem sabe que as histórias dos outros ensinam coisas que a vida da gente nunca vai mostrar. O GPS no celular indicou que restavam 3 quilômetros para o destino. Renato desligou o aparelho. Não precisava de GPS ali. Conhecia cada centímetro daquele caminho. Foi quando a primeira estranheza apareceu. A estrada estava diferente. Não de um jeito bom. Não daquele jeito em que a gente volta ao lugar de infância e percebe que melhorou, que asfaltaram, que pintaram, que a praça ganhou um coreto novo. Era diferente de um jeito que aperta. O tipo de diferença que a gente nota e não quer nomear, porque nomear significa confirmar. As casas que ele lembrava na entrada do vilarejo estavam com um ar de abandono que destoava do que havia ficado na memória. Algumas com a pintura descascada até o reboco, cercas caídas. Um cachorro magro que levantou a cabeça quando o carro passou e voltou a deitar no mesmo lugar, sem energia nem para latir. Renato diminuiu a velocidade. Havia uma criança sentada na soleira de uma casa, olhando para o nada. Uma mulher mais velha varrendo a frente com vassoura de palha. Os movimentos lentos, como quem faz aquilo por hábito. E não por esperança. Ele reconheceu o açougue de seu Armindo, ou o que havia sobrado dele. A fachada estava fechada com tábuas de madeira pregadas em X, a forma universal de dizer que ali não existia mais nada. Seu Armindo fechou. Ele pensou, quanto tempo faz isso? O vilarejo parecia ter encolhido, não em tamanho, mas em vida. Era como se a energia que ele lembrava, aquela movimentação simples, mas constante de interior, o barulho de rádio pela janela aberta, as conversas de calçada, as crianças na rua,
tivesse se esvaído aos poucos, ano após ano, sem que ninguém percebesse o momento exato em que foi embora. Renato passou pela igreja Nossa Senhora das Dores, que ele se lembrava como um ponto de referência imponente na paisagem plana do vilarejo. A pintura branca estava amarelada. Uma das venezianas do campanário havia caído e ninguém havia reposto. Ele dobrou à esquerda na rua de terra batida que sempre havia levado à casa dos pais. E foi aí que o estômago afundou. A rua estava diferente de um jeito que ele não conseguiu imediatamente processar. Havia algo errado com a casa dos pais. Ele ainda não estava perto o suficiente para ver os detalhes. Mas havia algo errado, e o cérebro sabe essas coisas antes dos olhos confirmarem. O cérebro reconhece o lar com uma precisão que vai além da visão, e quando o lar está diferente, quando o lar está partido, o cérebro dispara um alarme silencioso que aperta o peito sem pedir licença. Renato parou o carro uns 30 metros antes da casa. Ficou olhando. As janelas estavam quebradas. Não uma, todas. Os vidros, ou o que havia restado deles, refletiam o sol de um jeito irregular, estilhaçado. Uma das grades havia entortado, como se alguém tivesse empurrado de dentro para fora com muita força, ou talvez de fora para dentro com mais força ainda. A porta estava fechada, mas havia algo de errado com ela também. Estava torta no batente, como se a madeira tivesse inchado com a chuva e nunca mais voltado ao lugar. Renato saiu do carro devagar. As flores que havia comprado ficaram no banco do passageiro. Ele não pensou nelas. Caminhou em direção à casa com o passo de quem está tentando entender o que está vendo sem ainda acreditar no que está vendo. A cerca baixa de madeira que o pai havia pintado de branco. Ele se lembrava de ter ajudado, tinha uns 12 anos. O pai deu o pincel para ele e disse: vai com calma, não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Estava podre. Parte dela havia tombado. O jardim que a mãe cultivava com tanto cuidado, os vasos de begônias vermelhas que ela regava toda manhã, os pés de manjericão e hortelã perto da janela da cozinha, tudo havia sumido, substituído por mato alto e ressecado. Renato parou na frente da porta. Bateu. O som foi seco, fundo, o som de uma madeira oca batendo numa estrutura que há muito havia perdido o que tinha dentro. Ninguém respondeu. Ele bateu de novo, mais forte. Silêncio. Mãe! A voz saiu mais baixa do que pretendia. Ele limpou a garganta. Mãe! Papai! Sou eu, Renato! Nada! O coração disparou. Ele começou a andar ao redor da casa, olhando pelas janelas quebradas, tentando enxergar algo dentro. Havia pouca luz. As venezianas internas estavam fechadas, mas o que ele conseguiu ver foi suficiente para parar o passo. A sala estava vazia. Não vazia de pessoas, vazia de coisas. A poltrona velha do pai, a que tinha o tecido xadrez surrado e o braço do lado direito reforçado com fita crepe porque havia cedido uma vez e o pai não quis jogar fora, tinha ido embora. A televisão antiga que ficava em cima do aparador de madeira tinha ido embora. O aparador tinha ido embora. Renato se afastou da janela com o coração na boca. Onde estavam os pais? Ele voltou para a rua com passadas rápidas, olhando para os dois lados. Considerou bater na casa do vizinho, perguntar, mas antes que chegasse a qualquer decisão, um movimento mais à frente chamou sua atenção. Uns 40 metros rua abaixo, do lado direito, havia 2 pessoas sentadas na calçada de cimento de uma casa que ele não reconheceu. 2 idosos, sentados lado a lado no meio-fio, com um prato entre eles. Renato parou, olhou, e o mundo parou junto. Não foi imediato. O reconhecimento não veio de uma vez, veio em camadas, como quando a gente acorda de um sonho profundo e vai, aos poucos, lembrando onde está, quem é, o que é real. Primeiro ele reconheceu o chapéu, um chapéu de palha desgastado, com a aba amassada do lado esquerdo. Seu pai sempre amassava a aba esquerda do chapéu porque tinha o hábito de encostar a cabeça na janela do ônibus quando viajava.
Era um detalhe tão específico, tão irrelevante para qualquer outra pessoa no mundo, que naquele momento funcionou como uma chave. Girou qualquer coisa dentro de Renato e abriu uma porta que ele não estava preparado para abrir. Depois, reconheceu os ombros da mãe. Alzira sempre teve os ombros levemente caídos para a frente desde que ele se lembrava. Era o jeito dela de carregar o peso do dia, não com dramatismo, mas com aquela resignação quieta de quem aprendeu que o peso não vai embora se você reclamar. Então, é melhor só se curvar um pouco e continuar andando. Mas esses ombros estavam mais curvados do que ele recordava. Muito mais. Renato caminhou em direção a eles com as pernas que pareciam não responder direito, como se o chão tivesse ficado instável sem aviso. À medida que se aproximou, os detalhes foram chegando. Cada um deles um golpe novo, um nível adicional de incompreensão. O prato que dividiam era simples. Arroz com alguma coisa que parecia feijão muito aguado. O prato em si estava lascado nas bordas. A roupa da mãe estava limpa, mas havia um remendo no ombro da blusa que Renato notou de longe. O pai estava de alpercata. Uma das tiras havia se rompido e sido remendada com arame. Com arame. Seu pai estava usando alpercata remendada com arame. Sebastião Bastide, que havia trabalhado a vida toda sem reclamar, que havia se levantado antes do sol por décadas, que havia se privado de tudo para que o filho tivesse o básico. Estava sentado na calçada de outra pessoa, remendando alpercata com arame e dividindo um prato de comida aguada com a esposa. Renato parou a uns 3 metros. A voz não saiu. Foi Alzira quem sentiu a presença primeiro. A mãe sempre teve aquilo, uma sensibilidade para perceber quando alguém se aproximava mesmo sem olhar. Ela levantou a cabeça devagar. E quando os olhos dela encontraram os olhos dele, aconteceu uma coisa que Renato não estava preparado para ver. Ela não sorriu de imediato. Antes do sorriso, fração de segundo, mas ele viu. Foi impossível não ver. Ela teve medo. Um flash de medo genuíno atravessou o rosto da mãe ao ver um desconhecido parado na calçada. E só depois que o cérebro dela processou, só depois que os olhos reconheceram o filho, que não via há 15 anos, é que veio o sorriso. Mas acompanhado de lágrimas tão imediatas, tão violentas, que Renato entendeu que aquele medo inicial não era um acidente. Alzira estava acostumada a ter medo de quem aparecia. Renato, ela disse, e a voz era um fio. Meu filho. Sebastião levantou o olhar. O rosto do velho ficou parado por um segundo, processando, os olhos um pouco mais lentos do que Renato lembrava, a expressão carregando aquela gravidade de quem passou tempo demais sozinho com pensamentos pesados. E então, a mandíbula do velho tremeu e ele desviou o olhar para o chão e Renato compreendeu que o pai estava fazendo o máximo para não chorar na frente do filho. Sebastião nunca chorou na frente do filho. Renato foi até eles, abaixou-se, abraçou os dois de uma vez, e os dois ao mesmo tempo se agarraram a ele com uma força desproporcional ao estado físico em que estavam. A força de quem segurou por tempo demais, a força de quem estava esperando por algo que não sabia exatamente o que, mas sentia falta com uma intensidade que o corpo guarda, mesmo quando a mente tenta esquecer. Renato ficou abraçado a eles por um longo tempo, ajoelhado na calçada, sem falar nada. Enquanto segurava os dois, sentiu a ossatura da mãe sob os dedos, proeminente, fina demais, e compreendeu com uma clareza que dói mais do que qualquer coisa que já havia sentido na vida que aquilo não era resultado do tempo. Aquilo era resultado de fome. Sua mãe estava com fome. Renato ficou quieto durante o trajeto de volta para a casa velha, caminhando ao lado dos pais, a mão da mãe no seu braço. Fez perguntas simples, como estão se sentindo, há quanto tempo estão nessa casa diferente, o que aconteceu com a casa deles, e recebeu respostas curtas, evasivas, do jeito de quem está escolhendo muito cuidadosamente o que vai dizer. Isso por si só era absurdo. Renato conhecia os pais. Alzira era uma mulher direta,
sem rodeios. Sebastião era um homem de poucas palavras, mas quando falava, era sempre com clareza. Nenhum dos dois tinha o hábito de rodeio. Mas agora os dois estavam cheios de rodeios. Passamos por umas dificuldades, meu filho, disse Alzira, com aquele tom de voz que tenta soar casual e não consegue. Mas agora você chegou. Vai ficar tudo bem. Que dificuldades, mãe? Ah, essas coisas da vida. Você sabe como é. Não sei. Me conta. Ela desviou o assunto. Sebastião ficou em silêncio. Renato olhou para o pai, para o velho que ele havia deixado com 50 e poucos anos, forte, de costas largas, mãos calejadas, mas firmes, e viu um homem de quase 70, que parecia ter passado pelos últimos anos carregando um peso que não era físico. Os ombros do pai não eram mais largos, eram arqueados. O olhar não era mais direto, era baixo, cauteloso, do tipo que se desenvolve em quem passou tempo demais se esquivando de algo. Renato fechou a mandíbula. Havia algo errado além da pobreza. Havia algo que eles não estavam contando, e ele ia descobrir o quê. Naquela noite, Renato foi ao único mercadinho que ainda funcionava no vilarejo, tocado por um rapaz novo que ele não reconheceu, e comprou o que havia de melhor disponível. Não era muito, o estoque era limitado, mas ele comprou carne, verduras, arroz bom, feijão, óleo, sal, açúcar, café, biscoito. Encheu o carrinho até onde pôde e pagou sem olhar o preço. Voltou para a casa onde os pais estavam, a casa de uma vizinha, Dona Conceição, que havia cedido o quarto de fundo sem pedir nada em troca, pelo que Renato entendeu da história fragmentada que foram contando. E cozinhou ele mesmo, ali na cozinha pequena, enquanto ouvia o murmúrio baixo dos pais na sala. Enquanto cozinhava, pensava. Ele havia enviado dinheiro, todo mês, sem falta, durante 15 anos. Os primeiros anos, quando ainda estava começando, eram quantias menores, mas suficientes para o custo de vida do interior. Nos últimos anos, quando o negócio havia decolado, as transferências eram significativas, mais do que suficiente para uma vida confortável, para reformar a casa, para manter os dois com saúde, remédio, alimentação. Para onde tinha ido esse dinheiro? Ele havia enviado para a conta que ele mesmo havia aberto no início e que, com o tempo, havia passado para o controle de alguém de confiança, porque ficava mais fácil assim, porque as transferências internacionais às vezes tinham problema, porque havia sido uma decisão prática, tomada sem questionar, para o controle de alguém de confiança. Renato parou de mexer a colher na panela, fechou os olhos por um segundo, e o nome que apareceu na cabeça foi um nome que ele não queria que aparecesse. Na manhã seguinte, Renato acordou antes do sol. Não havia dormido direito. O colchão fino do quarto cedido por Dona Conceição não era o problema. O problema era o pensamento que girava sem parar, aquele tipo específico de pensamento que não tem forma ainda, mas tem peso, que você sente antes de conseguir nomear, que te mantém acordado não com barulho, mas com silêncio. Ele saiu para a frente da casa, enquanto o céu ainda estava daquele cinza rosado de antes do amanhecer, sentou na soleira e ficou olhando para a rua de terra. O nome que havia aparecido na cabeça na noite anterior era o de Gildo. Gildo Bastide, primo de segundo grau, filho do tio Valdir, que havia morrido quando Renato ainda era adolescente. Gildo era alguns anos mais velho. Havia crescido no mesmo vilarejo, e quando Renato foi embora para São Paulo, Gildo ainda estava ali, e havia continuado ali. Com o tempo, à medida que Renato foi prosperando e as responsabilidades financeiras com os pais foram aumentando, foi Gildo quem se colocou no papel de intermediário. Havia sido natural, havia parecido lógico. Gildo morava perto, conhecia os pais, podia ajudar a coordenar as coisas. Renato mandava o dinheiro para a conta. Gildo garantia que chegasse onde precisava chegar, que as contas fossem pagas, que os pais não tivessem necessidade. Pelo menos era o que Renato havia acreditado. Havia acreditado porque era mais fácil acreditar. Havia acreditado porque era a alternativa
questionar, investigar, desconfiar. Exigia um tipo de atenção que ele não havia reservado para o lar enquanto construía a vida longe dele. E enquanto sentava ali na soleira, assistindo o sol começar a tingir o horizonte de laranja, Renato foi honesto consigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. Ele havia se afastado demais. Havia se convencido de que mandar dinheiro era suficiente. Havia criado uma distância emocional que foi se tornando confortável, não de propósito, não com maldade, mas com aquela negligência suave e cotidiana de quem está sempre ocupado com o próximo passo e vai empurrando o passado para depois. Depois eu visito, depois eu cuido, depois eu vou lá pessoalmente. 15 anos depois. Alzira acordou cedo também. Encontrou o filho sentado na soleira e ficou parada por um momento na porta, olhando para ele com aquela expressão que as mães têm. A expressão de quem está lendo uma página que o filho pensa que está fechada. Ela saiu, sentou ao lado dele. Por um tempo, ficaram em silêncio. Renato deixou o silêncio durar. Sabia que forçar não adiantava. Alzira ia falar quando estivesse pronta. Sempre havia sido assim. Ela precisava chegar no assunto pelo caminho dela, não pelo caminho dos outros. Você está diferente, ela disse por fim. 15 anos, mãe. Não é isso. Você está diferente por dentro. Ela pausou. Mais pesado. Estou tentando entender muita coisa. Silêncio. Mãe, ele disse devagar, como se estivesse andando em chão que podia ceder. O dinheiro que eu mandava. Todo mês, durante todos esses anos. Alzira ficou imóvel. Chegava até vocês? A pergunta ficou no ar por tanto tempo que Renato teve certeza de que ela não ia responder. Mas então a mãe fechou os olhos, devagar, e quando abriu, havia ali aquela expressão específica, não de culpa, mas de alívio. O alívio de quem guardou uma coisa pesada por tempo demais e finalmente vai poder pousar. Não todo, ela disse. A voz saiu pequena. Renato sentiu o estômago contrair. Quanto chegava? No começo chegava mais. Depois foi diminuindo. Depois parou. Parou quando? Alzira olhou para o lado. Olhou para a rua de terra, para a casa de frente, para qualquer lugar que não fosse o rosto do filho. Faz uns 4 anos que não vem nada, ela disse. 4 anos. 4 anos em que ele havia continuado enviando, em que havia olhado os comprovantes de transferência e havia pensado está feito, em que havia dormido tranquilo, achando que os pais estavam bem. 4 anos em que os pais estavam na miséria. Quem recebia o dinheiro, mãe? Ela não respondeu. Mãe, eu preciso saber. Renato! A voz dela tinha um tom de aviso. Algumas coisas é melhor deixar. Deixar? Ele se virou para ela e havia algo na voz que ele não conseguiu controlar, algo que estava entre a dor e a raiva. Mãe, vocês estavam passando fome. Eu vi ontem, vi com os meus próprios olhos. Vocês estavam sentados na calçada com um prato de comida que não era de vocês, em uma casa que não é de vocês, usando roupa remendada. Isso não é coisa para deixar. Alzira fechou a boca. A mandíbula ficou firme, aquela firmeza que Renato conhecia, que era a antessala da teimosia. Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se abriu atrás deles e Sebastião apareceu. O pai olhou para os dois sentados na soleira. Olhou para a expressão do filho. E Renato viu, claramente, sem dúvida possível, que o pai entendeu exatamente o que havia sido dito. Sebastião saiu, sentou do outro lado do filho e ficou olhando para a rua. Foi o Gildo, ele disse. A voz saiu como saem as coisas que a gente guardou por tempo demais. Não com força, mas com o alívio exausto de quem finalmente larga um peso. Alzira fez um som breve de protesto. Sebastião não olhou para ela. Eu sei que você não queria falar, o pai disse para a esposa, mas sem desviar o olhar da rua. Mas o menino tem direito de saber. É dinheiro dele, é vida nossa. Ele tem direito. Renato ficou parado, sentindo o mundo reorganizar todas as peças numa imagem que ele havia evitado ver. Me conta tudo, ele disse para o pai.
Sebastião era um homem que escolhia cada palavra como quem escolhe ferramenta, sem desperdício, sem enfeite. Contou a história devagar, com pausas, com o tom de quem está lembrando não apenas os fatos, mas a dor que veio junto com eles. No começo, quando Renato havia começado a mandar dinheiro, Gildo havia se oferecido para ajudar. Era o sobrinho próximo, morava a poucos quarteirões, conhecia agências bancárias, sabia lidar com transferências internacionais quando a tecnologia ainda era mais complicada. Sebastião e Alzira, que nunca haviam tido familiaridade com banco, haviam aceitado a ajuda de bom grado. Com o tempo, Gildo havia se tornado o administrador de fato. Era ele quem recebia os avisos de transferência, quem ia ao banco, quem pagava as contas. E no começo havia feito isso corretamente, ou pelo menos a aparência havia sido de que estava fazendo corretamente. Mas aos poucos as coisas foram mudando. Gildo começou a chegar com desculpas. A transferência havia chegado menor esse mês por causa da taxa de câmbio. O banco havia cobrado uma tarifa nova. Houve um problema com a conta. Precisava regularizar. O dinheiro ficaria retido por um tempo. Desculpa sobre desculpa, cada uma plausível o suficiente para um casal de idosos que não entendia de finanças e não tinha a quem recorrer para verificar. E quando Sebastião tentou questionar uma vez, tentou pedir os extratos, tentou entender melhor, Gildo havia ficado ofendido. Havia saído da casa com a voz levantada, dizendo que estava se matando de trabalhar para ajudar e não recebia nenhum obrigado, que se o tio não confiava nele, podia cuidar das próprias contas, que era fácil desconfiar de quem estava tentando ajudar. E Sebastião, que era orgulhoso, que detestava confusão, que havia sido criado numa cultura onde você não acusa um parente sem prova, havia recuado. Havia pedido desculpa, havia deixado quieto. Eu devia ter insistido, o pai disse, com uma voz que era pura e simplesmente envergonhada. Mas eu não sabia como. Não tinha como ligar para você sem passar pelo celular dele. E quando tentei uma vez, ele disse que você estava viajando, que não estava disponível, que ele ia passar o recado. Renato sentiu a garganta fechar. Você tentou me ligar. Tentei. Mais de uma vez, ele sempre dava um jeito de... Sebastião não terminou a frase. Não precisou. Renato ficou em silêncio por um longo tempo. Havia um número de celular de Gildo na agenda do seu telefone. Um número que havia ativado durante anos, toda vez que havia alguma questão sobre os pais. Uma consulta, um relatório breve sobre como estavam, uma confirmação de que a transferência havia chegado. E Gildo sempre respondia com tranquilidade, sempre tinha uma resposta pronta, sempre soava como alguém no controle da situação. Teus pais estão bem. Seu pai estava um pouco gripado, mas já passou. Sua mãe está animada. Foi até a festa da paróquia semana passada. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Enquanto os pais passavam fome a menos de 2.000 quilômetros de distância, enquanto a casa deteriorava, enquanto o dinheiro evaporava em mãos que não deveriam tê-lo, Renato havia ficado tranquilo porque havia escolhido ficar tranquilo, porque era mais fácil. Mas a casa, Renato disse, forçando a voz a sair estável. Não, o que aconteceu com a casa? Sebastião e Alzira trocaram um olhar, e ali estava de novo, aquele olhar que Renato havia notado na véspera, o olhar de quem sabe mais do que está dizendo, de quem está guardando a parte mais pesada para depois. Essa parte, Alzira disse, com uma voz que ficou ainda mais baixa, é mais complicada, meu filho. A história da casa saiu aos pedaços ao longo da manhã, enquanto Renato ouvia em silêncio, as mãos abertas sobre os joelhos, os olhos fixos num ponto na parede, enquanto montava o quebra-cabeça. Havia um documento. Gildo havia aparecido uns 3 anos atrás com um papel, dizendo que era um contrato de seguro para a propriedade, algo obrigatório, segundo ele, por conta de uma nova lei municipal. Sebastião havia assinado sem ler com atenção, porque Gildo havia explicado rápido e porque havia sempre confiado no sobrinho para essas coisas de papel.
O que Sebastião havia assinado, Renato veio a entender com crescente horror. Não era um seguro. Era uma procuração. Uma procuração ampla, que dava a Gildo poderes para administrar e, eventualmente, transferir a propriedade do imóvel. Renato fechou os olhos. E a casa foi transferida? A gente foi notificado que havia uma dívida, disse Alzira, com a voz que agora estava completamente plana, como quem recita uma tragédia que foi repetida tantas vezes que perdeu o tom dramático e virou apenas fato. Uma dívida com não sei quê, não sei quem, e que a casa seria usada como garantia, e daí... Ela não terminou, não precisou. A casa estava perdida. A casa onde Renato havia crescido, onde havia aprendido a andar, onde havia escutado histórias do pai à noite, onde a mãe havia costurado e cozinhado e rezado por décadas, havia sido tomada, e seus pais haviam acabado na calçada, comendo o que a vizinhança tinha a dar. Renato levantou e foi para o quintal. Ficou de costas para a porta, olhando para o muro de adobe baixo do fundo. Ficou ali por uns 3 minutos, sem falar nada, deixando passar o que precisava passar. Havia uma raiva. Uma raiva que estava tentando encontrar forma, que estava procurando um lugar para se encaixar dentro dele, que havia começado como um calor no peito e estava se tornando algo mais estruturado, mais deliberado. Mas junto com a raiva havia outra coisa que ele não conseguia fugir. Culpa. Não a culpa fácil, não a culpa que passa com uma explicação. A culpa que fica. A culpa que diz, você sabia que podia ter sido diferente. Você poderia ter vindo antes. Você poderia ter verificado. Você poderia ter estado presente em vez de mandar dinheiro como quem paga uma conta e risca da lista. Renato ficou de frente para aquela culpa. Não tentou se defender dela. Não tentou minimizá-la. A engoliu inteira. E então voltou para dentro e disse ao pai, eu preciso do nome completo do Gildo e de tudo que você lembra sobre esses documentos. Sebastião olhou para o filho e, pela primeira vez, desde que Renato havia chegado, algo no rosto do velho mudou. Não foi o sorriso. Foi anterior ao sorriso. Foi aquela coisa que aparece antes. A abertura, a postura que diz, eu ainda acredito que isso pode ser diferente. Eu guardei os papéis, disse o pai, todos eles. Mesmo sem entender, eu sempre guardei. Tinha um pressentimento que um dia ia precisar, e foi buscar. Renato passou 3 dias no vilarejo antes de ir até a cidade. 3 dias em que instalou os pais de volta na casa velha, pagou 1 semana de estadia numa pousada simples, mas digna, em Feira de Santana, para que ficassem confortáveis enquanto as coisas se resolviam, contratou um pedreiro local para avaliar a estrutura da casa e verificou junto ao cartório o estado do imóvel. O que encontrou no cartório confirmou tudo. A procuração havia sido registrada há 2 anos e 8 meses. Era legítima do ponto de vista documental. Sebastião havia de fato assinado, havia testemunhas, havia reconhecimento de firma. O que havia de fraudulento não estava na forma, estava no contexto. O documento havia sido apresentado ao idoso como sendo de natureza diferente, num processo que os advogados chamam de induzimento ao erro. A transferência do imóvel havia acontecido há quase 2 anos. A propriedade estava registrada no nome de uma empresa de fachada, criada poucos meses antes, cujo endereço coincidia com o endereço comercial de Gildo. Renato ficou por um longo momento, sentado na frente da escrivaninha do cartório, olhando para a certidão que o atendente havia impresso para ele, sem falar nada. O atendente, um rapaz jovem com óculos que ficavam escorregando, olhou para ele com uma expressão de desconforto. "O senhor está bem?" "Estou", disse Renato com uma voz que ele mesmo não reconheceu. "Obrigado." Dobrou a certidão, colocou no bolso e saiu. Encontrou um advogado naquela tarde. Não qualquer advogado. Renato havia passado 15 anos no mundo dos negócios. Havia aprendido a reconhecer competência rápido. Pediu indicação a um contador da cidade com quem havia sido apresentado por um conhecido, e o contador deu 2 nomes.
Renato ligou para os dois, marcou reunião com os dois no mesmo dia e, ao final das conversas, escolheu a mulher, doutora Fernanda Brito. 40 e poucos anos, fala direta, conhecia direito de família e propriedade com uma profundidade que ficou evidente em como ela fez as perguntas certas, sem rodeio, sem aquela tendência de alguns advogados de fazer o cliente se sentir que o problema é mais complicado do que é para justificar o honorário. Ela ouviu tudo, examinou os documentos que Sebastião havia guardado. E a previdência do velho havia de fato preservado coisas valiosas, anotações, envelopes com registros de datas, até alguns recibos manuscritos que Gildo havia assinado em momentos nos quais havia precisado simular transparência. Quando Renato terminou, doutora Fernanda ficou quieta por um momento, olhando para os papéis espalhados sobre a mesa. "Tenho crime de estelionato aqui", ela disse por fim, com agravante por ser cometido contra idosos, e tem a ação cível para a anulação da transferência do imóvel por vício de consentimento. Ela pausou. "Não vai ser rápido, mas o caso é sólido." "Quanto tempo?" "Para a anulação do imóvel, se tudo correr bem, 6 a 12 meses. Para o criminal, mais. Mas a tutela de urgência para suspender qualquer alienação adicional da propriedade, podemos pedir amanhã." "Peça", disse Renato. "Tem mais uma coisa", disse a advogada. "Você mencionou que as transferências internacionais iam para uma conta específica. Precisamos dos registros bancários completos. Se conseguirmos rastrear o fluxo do dinheiro, a história fica ainda mais sólida. Eu tenho todos os comprovantes. Todos os 15 anos. Doutora Fernanda assentiu. "Ótimo." Ela olhou para ele. "E o Gildo? Onde ele está agora?" "Ainda no vilarejo, pelo que entendo." "Sabe se ele tem ciência de que você está aqui?" Renato pensou. Havia chegado sem avisar. Havia sido cuidadoso ao se mover, ao visitar o cartório, ao contratar a advogada. Havia feito tudo em nome próprio, sem envolver ninguém do vilarejo além dos pais. Mas vilarejos pequenos têm ouvidos por toda parte. "Provavelmente já sabe", disse ele. "Então precisamos agir rápido. Se ele ainda tiver algum acesso à propriedade ou a documentos, vai tentar se proteger." Renato assentiu. Saiu do escritório da advogada com uma lista de providências, uma pasta de documentos e uma clareza de propósito que contrastava fortemente com o estado de choque dos primeiros dias. A dor ainda estava ali, a culpa também, mas a paralisia havia passado. Havia algo a ser feito, e ele sabia fazer. No dia seguinte, enquanto doutora Fernanda preparava o pedido de tutela de urgência, Renato voltou ao vilarejo. Não para confrontar Gildo, ainda não. Para conversar com as pessoas que haviam convivido com os pais, que haviam visto o que havia acontecido de perto, que poderiam ter informações que os pais, por medo ou lealdade equivocada, ainda não haviam contado. O vilarejo tinha a característica de todos os lugares pequenos. Todo mundo sabia de tudo, mas nem todo mundo falava para qualquer um. Era preciso chegar do jeito certo. Não como o filho rico de volta com ares de cidade, mas como o filho de Sebastião e Alzira, o menino que havia crescido ali e que conhecia as regras não escritas daquele lugar. Renato começou pela dona Conceição, a vizinha que havia abrigado os pais. Conceição era uma mulher de uns 70 anos, miúda e com um par de olhos escuros que pareciam guardar arquivos de tudo que haviam visto. Havia sido amiga de Alzira por décadas. Quando Renato bateu na porta e se apresentou, ela o olhou de cima a baixo por um segundo. Depois disse "entre" com a naturalidade de quem estava esperando. Ela serviu café e ficou do outro lado da mesa de madeira, os dedos entrelaçados, o olhar direto. "Eu sempre soube que algum dia você ia aparecer", ela disse. "Por quê?" "Porque Alzira nunca deixou de falar de você. Mesmo quando estava no pior", ela falava. "O meu menino não sabe como a gente tá. Ele acha que tá tudo bem. Mas um dia ele vai aparecer." Conceição pausou. "Ela nunca perdeu a fé em você. O que me incomodava é que ela também nunca perdeu a fé no Gildo." "O
O que a senhora sabe sobre o Gildo? A velha respirou fundo. Sei que quando seu pai adoeceu, há uns 3 anos, uma pneumonia que quase levou, foi o Gildo que ficou na casa fazendo o papel de cuidar. E quando Sebastião saiu do hospital, a casa estava diferente. Faltava coisa. Seu pai notou, mas não disse nada, porque o Gildo havia ajudado com o hospital, havia pago não sei o quê, e seu pai não ia acusar quem havia ajudado. O que faltava? Ferramentas do barracão, umas coisas de valor que seu pai tinha. Documentos, um relógio antigo que era do avô, umas coisas assim. Seu pai dizia que havia guardado em lugar errado e não achava mais. Ela olhou para Renato com aquele olhar de mulher velha, que já viu muita coisa e não tem mais paciência para disfarce. Mas a gente que é de fora sabe quando uma coisa some e quando uma coisa foi levada. Renato anotou mentalmente. Tem mais alguém que eu devia conversar? Conceição pensou. Fala com o Zé do posto. Ele viu o Gildo várias vezes com uns caras de fora, gente que não era do vilarejo. E tem a Neuza do bar, que uma vez ouviu uma conversa que não era para ouvir, sobre a casa dos seus pais. Ela nunca falou abertamente porque tem medo, mas se você for com jeito, ela conta. Renato passou a tarde ouvindo. Cada conversa adicionava uma peça. O mosaico que se formava era de uma operação que não havia sido um impulso, havia sido um plano. Metódico, paciente, aproveitando-se da distância de Renato, da fragilidade e da confiança dos idosos e da impunidade que os lugares pequenos às vezes oferecem para quem sabe se movimentar dentro deles sem chamar atenção demais. Gildo havia usado o dinheiro das transferências de múltiplas formas. Parte havia sido simplesmente desviada. Saques, transferências para contas próprias, compras que não tinham nada a ver com os pais. Parte havia sido usada como capital para pequenas operações comerciais que ele havia montado na cidade. Um armazém em sociedade, uma frota pequena de transporte. Nada grandioso, mas consistente e crescente. E quando as transferências não foram mais suficientes, ou quando ele ficou ganancioso demais, havia escalado. A procuração, a dívida fabricada, a transferência do imóvel. Havia uma última peça que Renato precisava confirmar, e essa peça era a mais delicada. Havia alguém no banco que havia facilitado as operações, alguém que havia assinado documentos que não deveria ter assinado, processado transferências que deveriam ter levantado questões, fechado os olhos para irregularidades, em troca de que Renato ainda não sabia, mas pretendia descobrir. Naquela noite, de volta à pousada em Feira de Santana, Renato ligou para a doutora Fernanda e repassou tudo. A advogada ficou em silêncio por um momento depois que ele terminou. Isso mudou o tamanho do caso, ela disse. Se tiver cumplicidade bancária, a gente está falando de um processo muito mais complexo, mas também muito mais sólido. Pode construir isso? Com os documentos que você tem e o que você coletou hoje, sim. Vai dar trabalho. Pausa. Seu nome tem peso, Renato. Você está disposto a usar isso? Ele sabia o que ela estava perguntando. Havia a opção do processo silencioso, que resolvia o problema dos pais, mas não necessariamente levava Gildo a consequências sérias. E havia a opção de fazer barulho, de usar o peso financeiro e reputacional que havia construído para pressionar, para expor, para garantir que o que havia sido feito não ficasse impune. Usa tudo, disse Renato. Doutora Fernanda obteve a tutela de urgência 2 dias depois. A ordem judicial suspendia qualquer negociação ou alienação da propriedade registrada em nome da empresa de Gildo. Era um primeiro passo legal, mas tinha um efeito prático imediato. Gildo saberia que o cerco havia começado, e Renato queria que soubesse. Não por impulso, por cálculo. Havia aprendido ao longo de 15 anos de negócios que deixar um adversário na incerteza total, às vezes, é mais produtivo do que atacar de frente, mas que há momentos em que o confronto direto é necessário, tanto pela resolução prática quanto pelo que representa. Esse era um desses momentos.
Renato voltou ao vilarejo em uma manhã de terça-feira. Encontrou Gildo no armazém que o primo havia montado na rua principal, um galpão de tijolos aparentes, com o nome pintado em letras irregulares na fachada. Havia 2 funcionários dentro, movendo caixas. Gildo estava do lado de fora, falando ao celular, de costas para a rua. Era um homem de uns 50 anos, mais gordo do que Renato lembrava, com uma postura de quem havia prosperado e estava satisfeito com isso. Tinha uma corrente no pescoço que pegava o sol. Usava sandália de couro, calça social, camisa de botão. A prosperidade de Gildo estava inscrita no corpo dele com uma clareza que fazia Renato sentir um tipo específico de náusea. Gildo ouviu os passos, virou, e o celular parou de ir ao ouvido a meio caminho. Houve um segundo de imobilidade. 2 homens se olhando, a distância entre eles sendo atravessada não pelos metros da calçada, mas por 15 anos de ausência, por décadas de traição, por um elo de sangue que havia sido usado como arma. Gildo foi o primeiro a se mover. Abriu um sorriso. Renato. O tom era de um homem que havia ensaiado para esse momento. Cara, que surpresa! Quando você chegou? Faz alguns dias, disse Renato. A voz estava calma. Havia trabalhado para que ficasse assim. Gildo abriu os braços num gesto que tentava ser de acolhimento. Por que não avisou? Tinha me ligado. A gente marcava um almoço, conversava direito. Quero conversar agora. O sorriso de Gildo oscilou. Apenas um momento. Uma contração mínima que alguém sem atenção não teria notado. Mas Renato notava. Sempre havia notado essas coisas em pessoas. Claro, entra ali, a gente senta. Prefiro aqui fora. Outra oscilação. Gildo assentiu, jogou um olhar rápido para dentro do armazém. Os funcionários fingiam trabalhar, mas a atenção estava na rua. E encostou na parede com uma postura que tentava parecer relaxada. Como estão seus pais? Disse Gildo. Soube que você os encontrou, fiquei aliviado. Passei por uns apertos financeiros e fiquei um tempo sem poder ajudar como devia. Você sabe como é. Para, disse Renato. Gildo parou. Não vai funcionar, disse Renato. Então vou te dizer o que acontece agora. A tutela de urgência já foi concedida. O imóvel está bloqueado. A minha advogada está com os comprovantes de 15 anos de transferências e com os documentos que meu pai guardou. Já conversamos com o cartório. Já conversamos com pessoas do vilarejo que viram muita coisa. Ele pausou. Já sei do banco também. O rosto de Gildo havia mudado completamente. O sorriso havia sumido e o que ficou foi uma expressão que era, por baixo de tudo, assustada. O tipo de medo que aparece quando alguém percebe que o terreno que pensava que estava pisando com segurança há anos era, na verdade, uma armadilha que acabou de ser ativada. Você está fazendo um erro, disse Gildo, e a voz tinha mudado, mais tensa. Família não se trata assim. Família, disse Renato, e a palavra saiu com um peso que ele não planejou, mas que foi preciso. Você usou essa palavra a vida toda para entrar na minha casa, para ganhar a confiança dos meus pais, para ficar em posição de fazer o que fez. Ele deu um passo à frente. Não ameaçador, controlado. Minha família são 2 idosos que passaram 4 anos sem ter o que comer direito, que perderam a casa onde viveram a vida toda, que tinham medo de abrir a porta quando batia. Isso é o que restou da família depois de você. Gildo abriu a boca. Não fala, disse Renato. Não estou aqui para ouvir explicação. Estou aqui para te dizer uma coisa. Vai ter oportunidade de resolver isso antes que chegue ao pior. Minha advogada vai te contatar. Você pode cooperar, devolver o que é devolvível, reconhecer o que reconheceu, dar aos meus pais a possibilidade de seguir em frente com um mínimo de dignidade. Ou você pode não cooperar. Pausa. Mas saiba que se não cooperar, cada detalhe do que você fez, cada centavo que você desviou, cada documento que você falsificou, vai ser apresentado na delegacia, no Ministério Público e em qualquer outro lugar que for necessário. E não vou parar até que seja feito. Gildo ficou em silêncio. Havia algo no silêncio dele que era diferente do silêncio de quem está considerando.
Era o silêncio de quem estava calculando. E Renato conhecia esse tipo de cálculo. Havia visto em salas de negociação o suficiente para saber que o próximo movimento de Gildo não seria de cooperação. Gildo era o tipo de homem que só recua quando não há outra saída. E ainda achava que havia outra saída. "Eu vou consultar um advogado", disse Gildo por fim, com uma voz que tentava recuperar algum controle. "Faz isso", disse Renato, e foi embora. Os dias seguintes foram uma guerra de bastidores. O advogado de Gildo entrou em contato com doutora Fernanda tentando negociar. A proposta inicial era risível. Uma devolução parcial, nenhuma admissão de culpa, o imóvel permanecendo em disputa. Doutora Fernanda respondeu com uma contra-oferta que deixava claro onde o caso estava. Devolução integral documentada, restituição do valor total, desviado calculado com atualização monetária e confissão formal que pudesse servir como base para o processo penal ser conduzido de forma mais expedita. O advogado de Gildo disse que o cliente precisava de tempo para considerar. Doutora Fernanda disse que o tempo disponível era limitado. Enquanto isso, Renato organizou a vida dos pais. Alugou uma casa confortável em Feira de Santana, não grande demais para não intimidar, mas com quarto espaçoso, cozinha boa, quintal com sombra para Alzira plantar o que quisesse. Levou os dois para consultas médicas, exames, dentista. Fez o que havia imaginado fazer ao longo de todos esses anos e havia adiado. Sebastião foi ao cardiologista pela primeira vez em muitos anos. O médico encontrou algumas coisas que precisavam de acompanhamento, nada irreversível, mas que havia ficado sem tratamento por tempo demais. Renato ficou na consulta, ouviu o médico, fez as perguntas necessárias, saiu com a lista de medicamentos e uma agenda de retornos. Alzira foi ao clínico geral. Estava com anemia e deficiência de vitamina D. O médico disse que com tratamento e alimentação adequada, em poucos meses estaria bem diferente. Renato ouviu esses diagnósticos e converteu cada um deles, silenciosamente, em mais um item na conta que Gildo havia contraído. Foi na segunda semana que as coisas complicaram. Doutora Fernanda ligou numa tarde com uma voz que havia mudado de tom. Não alarmada, mas mais séria. "O advogado de Gildo entrou com uma contestação", disse ela, argumentando que a procuração foi assinada de forma válida e que Sebastião tinha plena consciência do que estava assinando. "Vão tentar construir que seu pai tem comprometimento cognitivo." Renato ficou imóvel. Comprometimento cognitivo. É a estratégia deles. Se conseguirem sugerir que Sebastião não tinha capacidade plena na época, podem argumentar que o documento foi assinado de boa fé e que qualquer irregularidade é responsabilidade do signatário. É perverso, mas é uma estratégia que existe. Meu pai está lúcido, completamente lúcido. Eu sei, e a gente vai provar isso, mas precisa de avaliação neuropsicológica formal, rápido. Marca. Já marquei para amanhã. Renato desligou e ficou sentado por um momento na varanda da casa alugada, olhando para o quintal, onde Alzira havia colocado 3 vasos de begônia que havia comprado no dia anterior. As begônias estavam ali, vermelhas, vivas. A estratégia de Gildo não era apenas cruel. Era calculada para atingir exatamente onde doía mais, na dignidade do pai. Colocar em questão a lucidez de Sebastião, transformar o homem que havia trabalhado a vida toda com honestidade e clareza em alguém sem capacidade de gerir a própria vida, era uma violência específica, do tipo que deixa marca. Renato foi até a sala onde o pai estava sentado com um livro de histórias bíblicas que havia sido de sua mãe. O único livro que havia sobrado, porque estava no quarto de Conceição quando as coisas foram levadas. Sebastião levantou os olhos. Viu a expressão do filho. "O que foi?" Renato sentou do lado. Ficou em silêncio por um momento. Depois contou. Sebastião ouviu com aquela atenção característica. Quando Renato terminou, o velho ficou alguns segundos sem falar. Depois fechou o livro devagar, colocou sobre a mesa de centro e olhou para o filho com os olhos completamente claros.
Pode marcar o exame, disse. Não tenho medo de nenhum teste. E havia na voz do velho uma tranquilidade que era mais poderosa do que qualquer raiva. O laudo neuropsicológico foi claro. Sebastião Bastide apresentava cognição íntegra para a faixa etária, sem qualquer indicação de comprometimento que afetasse sua capacidade de entender e consentir com documentos legais. O laudo foi juntado ao processo. A estratégia de Gildo havia falhado no ponto mais fraco, mas falhar numa estratégia não significa desistir, e Gildo ainda tinha recursos. Renato soube, por intermédio de doutora Fernanda, que o primo havia conseguido um empréstimo substancial, usando a propriedade como garantia. Garantia que agora estava juridicamente bloqueada, o que colocava Gildo numa situação de inadimplência que estava se tornando inviável. A pressão estava funcionando. E foi nesse contexto que a ligação chegou. O número era desconhecido. Renato atendeu por hábito. A voz do outro lado não era de Gildo. Era de uma mulher, mais velha, a voz trêmula com uma mistura de age e de nervosismo. Você é o Renato? O filho do Sebastião? Sou. Quem fala? Meu nome é Yolanda. Sou a esposa do Gildo. Pausa. Eu preciso conversar com você. Sem advogado, sem gravar. Só conversar. Renato ficou parado por um momento. Por quê? Porque eu sei de coisas. Coisas que você precisa saber. E porque tenho 2 filhos que não têm nada a ver com o que ele fez, e eu preciso que você entenda isso antes que tudo venha abaixo. Renato encontrou Yolanda num café na beira da rodovia, a caminho de Feira de Santana. Era uma mulher de uns 45 anos que parecia mais velha. Não de saúde, mas de cansaço. O tipo de cansaço que vem de anos vivendo ao lado de alguém que você sabe que é diferente do que apresenta para o mundo. Ela chegou antes dele, estava sentada num canto, as mãos em torno de uma xícara de café. Quando Renato entrou e a encontrou, ela levantou os olhos e havia ali uma mistura complexa de coisa. Vergonha, determinação, algo que se parecia com o alívio de que o momento havia chegado. Renato sentou do outro lado da mesa. Ficaram em silêncio por um instante. Eu não vim defender ele, disse ela logo, como quem precisava estabelecer isso antes de qualquer outra coisa. Estou ouvindo, disse Renato. Yolanda começou a falar. Havia casado com Gildo 22 anos atrás. No começo havia sido diferente, ou ela havia acreditado que era diferente. Com o tempo, foi percebendo um padrão. Gildo era um homem que precisava sempre de um atalho, sempre de uma vantagem que os outros não tinham, sempre de uma margem que fosse só dele. Não havia feito nada de grave no começo. Pequenas desonestidades que ela havia preferido não ver, porque era mais fácil assim. Ela parou e olhou para Renato quando disse isso. Eu sei que você entende o que é preferir não ver, ela disse. Renato não negou. Ela continuou. Quando Gildo havia começado a receber o dinheiro das transferências de Renato, ela havia sabido. Não dos detalhes, não da extensão, mas havia sabido que havia algo errado. Havia questionado uma vez no começo e Gildo havia explicado com uma fluência que deveria ter alertado, mas que havia apaziguado. Com o tempo, à medida que o dinheiro havia se tornado mais substancial, havia se tornado mais difícil questionar. A vida deles havia melhorado. O armazém, o carro, a casa reformada. Os filhos em escola particular. Era mais fácil não perguntar de onde vinha. Eu me tornei cúmplice pelo silêncio, ela disse. Não vou negar isso. Então, por que está aqui? Yolanda abriu a bolsa e tirou um envelope. Porque quando aquela ordem judicial chegou e eu vi o que estava escrito, eu entendi o tamanho do que ele havia feito. E eu não consigo ficar quieta. Não consigo proteger os meus filhos construindo em cima do que foi tirado dos seus pais. Ela empurrou o envelope na direção de Renato. Aqui tem extratos, os extratos da conta que ele usava para as operações com o dinheiro que era dos seus pais. Não são todos, mas são os últimos 4 anos. E tem o nome do gerente do banco que facilitou. Está tudo anotado. Renato olhou para o envelope. Não o tocou imediatamente.
Você sabe o que isso vai fazer, disse ele. Com ele, com a vida de vocês. Sei. A voz dela não tremeu. Mas eu tenho 2 filhos. E não quero que eles cresçam achando que essa é a maneira de viver, que dá para tomar o que é dos outros enquanto ninguém está olhando e que isso não tem consequência. Ela respirou fundo. Seus pais merecem o que é deles. E os meus filhos merecem uma mãe que fez a coisa certa quando teve a chance. Renato ficou olhando para ela por um longo momento. Depois pegou o envelope. Com os extratos de Yolanda e o trabalho que Doutora Fernanda já havia construído, o processo entrou numa fase nova. O gerente do banco, cujo nome estava claramente documentado, cujas assinaturas apareciam em operações que não deveriam ter sido autorizadas, foi notificado. O banco, percebendo a exposição legal, cooperou rapidamente com a investigação. Havia um interesse institucional em se distanciar do funcionário e demonstrar boa-fé. O Ministério Público abriu inquérito. Gildo foi chamado para depor. Renato acompanhou o processo de perto, mas manteve distância pessoal. Havia aprendido, em 15 anos de negociação, que presença demais no processo complica, que às vezes a melhor coisa que você pode fazer é deixar as estruturas funcionarem. Havia construído o caso. Havia entregado o caso para quem sabia conduzi-lo. Cabia agora confiar, o que não significava que ficou parado. Enquanto o processo legal avançava, Renato se voltou para a outra guerra, a que era mais importante e mais antiga, e que não tinha resolução em cartório nem em tribunal. A guerra com o tempo perdido. Ele havia se instalado em Feira de Santana. Não definitivamente, havia um negócio para tocar, havia compromissos que não podiam ser abandonados, mas havia reorganizado a vida de um jeito que deixasse espaço real para os pais, não para o dinheiro que enviava, mas para a presença. Acordava cedo e tomava café com Alzira toda manhã. Havia descoberto, naquele ritual simples, uma quantidade enorme de coisas que não sabia sobre a própria mãe. Histórias da infância dela, causos da família, opiniões que ela havia guardado por décadas sobre tudo e qualquer coisa. Alzira havia crescido numa família de 7 irmãos no sertão. Havia conhecido Sebastião num arraial quando tinha 17 anos. Havia sonhado em um momento com ser professora, mas havia cedido para a vida que a realidade permitiu. Você não me contava essas coisas, disse Renato certa manhã. Você nunca perguntou, ela respondeu sem acusação, com aquela honestidade direta que sempre foi dela. Ele havia levado isso. Com o pai, a reconexão tinha um ritmo diferente. Sebastião não era homem de conversa longa, nunca foi, mas havia uma linguagem entre eles que não precisava de palavras. Renato passou tardes ao lado do pai no quintal da casa alugada, enquanto o velho cuidava das plantas com aquela meticulosidade quieta. Pouca fala, presença constante. Um dia, enquanto trabalhavam lado a lado em silêncio, Sebastião parou e olhou para o filho. Você não precisa ficar aqui, disse o pai. Eu sei que você tem vida. Eu sei que não preciso, disse Renato. Estou ficando porque quero. O pai ficou olhando para ele por um momento. Depois assentiu, devagar, e voltou para as plantas. Mas Renato havia visto a coisa que apareceu no rosto do pai naquele segundo. Aquela abertura diante do sorriso, aquele momento de não estar se defendendo. Era o suficiente. 3 meses depois da chegada de Renato ao vilarejo, o caso chegou à primeira resolução significativa. Gildo assinou um acordo. Não porque havia escolhido voluntariamente, havia escolhido porque as alternativas eram piores. O acordo previa a devolução formal do imóvel, com registro cancelado e propriedade restaurada ao nome de Sebastião e Alzira. Previa também a restituição de um valor calculado por perito contábil, como equivalente a uma fração do que havia sido desviado ao longo dos anos. Não tudo, porque provar e recuperar cada centavo teria levado anos adicionais, e Renato tomou a decisão prática de aceitar o que era viável agora, em vez de prolongar o desgaste em busca do ideal.
O processo penal continuou separadamente. Isso não fazia parte do acordo. Renato havia sido claro com doutora Fernanda que não estava disposto a negociar o aspecto criminal. As consequências penais de Gildo eram responsabilidade do Estado, não algo que ele tinha autoridade para perdoar. O gerente do banco foi demitido e responderia administrativamente. A investigação do Ministério Público estava em andamento. No dia em que o cartório registrou a reversão da propriedade, doutora Fernanda ligou para Renato com aquela voz que os advogados têm quando entregam uma notícia boa. Não eufórica, mas sólida, com o peso de algo concreto conquistado depois de trabalho real. Está feito, ela disse. A casa é deles de novo. Renato estava com os pais quando atendeu a ligação. Ele estava sentado à mesa do jantar. O pai à sua esquerda, a mãe à sua direita. Um prato de frango com quiabo no centro que Alzira havia cozinhado, porque havia pedido a Renato para comprar os ingredientes no mercado de manhã. Ele desligou o telefone, colocou sobre a mesa, olhou para os dois. A casa voltou para vocês, disse. Alzira fechou os olhos. Sebastião ficou olhando para o prato. Silêncio. Depois Alzira abriu os olhos e havia lágrimas. Mas não o tipo de lágrimas que ele havia visto no primeiro reencontro. Aquelas lágrimas que vinham do fundo de um sofrimento longo. Essas eram diferentes. Eram de alívio. Do tipo que aparece quando o peso que você carregou por tanto tempo finalmente está sendo pousado. Sebastião levantou os olhos do prato e olhou para o filho. E disse, com aquela economia de palavras que era toda a linguagem que precisava: Obrigado, menino. A reforma da casa levou 2 meses. Renato contratou uma equipe local. Quis que fosse local, quis que o dinheiro ficasse no vilarejo, quis que as pessoas que haviam visto seus pais na miséria vissem também o processo de reconstrução. Não como demonstração, mas como ciclo completo de uma história que o vilarejo havia acompanhado e que merecia ser concluída da forma certa. Acompanhou as obras quando estava presente. Alzira foi ao imóvel várias vezes durante a reforma. Ficava em frente, olhando, fazendo observações sobre o que deveria ficar igual e o que podia ser diferente. Queria as begônias de volta. Queria a cozinha maior, se possível. Queria que o quarto do fundo, que havia sido o quarto de Renato quando criança, ficasse como estava, só pintado. Por quê? Ele havia perguntado. Porque quando você vier, vai ter onde dormir. Ela havia respondido como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Renato havia ficado em silêncio. Depois, havia dito que sim, que faria sentido. Havia uma última conversa que Renato havia adiado, a conversa consigo mesmo. Havia chegado ao vilarejo carregando a narrativa de que havia cumprido os deveres, que havia mandado dinheiro, que havia provido, que havia feito a parte dele mesmo à distância. Havia chegado com a culpa do choque, mas com a defesa psicológica de quem acredita que havia tentado. Mas à medida que os meses foram passando e a proximidade com os pais foi crescendo, essa narrativa foi se desfazendo. Não de uma vez, aos poucos, com a suavidade das coisas verdadeiras. A verdade era que ele havia construído um sistema conveniente. Havia delegado não apenas a gestão financeira, mas a presença afetiva, a participação nos dias ordinários, o testemunho das dificuldades pequenas que se acumulam e que o dinheiro não resolve. Havia contratado um substituto, e esse substituto havia resultado em Gildo. Não era culpa sua que Gildo havia escolhido trair, mas era responsabilidade sua ter criado as condições para que alguém pudesse fazer isso sem que ele percebesse por anos. Essa distinção entre culpa e responsabilidade foi a coisa mais difícil que precisou trabalhar internamente. A culpa é paralisante, é circular, come a pessoa por dentro sem produzir nada. A responsabilidade é diferente. É a aceitação de que as suas escolhas tiveram consequências e que cabe a você fazer diferente de agora em diante. Renato escolheu a responsabilidade e escolheu fazer diferente.
6 meses depois de ter chegado no vilarejo sem avisar, com flores no banco do passageiro e uma frase ensaiada na cabeça, Renato estava sentado na varanda da casa reformada ao lado do pai. A tarde estava caindo. O calor do interior baiano estava cedendo para aquela brisa específica que aparece quando o sol se aproxima do horizonte, aquele vento que a mãe sempre chamava de o suspiro do dia. Alzira estava dentro, cantarolando alguma coisa enquanto preparava o jantar. O cheiro de tempero saía pela janela aberta. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, olhando para a rua de terra. "Ah, Sebastião", disse Renato, usando o nome completo do jeito que usava quando era pequeno e queria que o pai prestasse atenção especial. O velho olhou para ele. "Eu sei que fui embora e fiquei longe demais por tempo demais." Renato pausou. "Não vou pedir desculpa como se desculpa resolvesse isso, mas quero que saiba que entendi o que errei e que não vou errar de novo." Sebastião ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou para a rua de novo. "Filho", disse o velho com aquela voz baixa e direta, "você voltou." Pausa. "Às vezes é o que basta." Renato ficou com aquilo. Não concordou imediatamente porque sabia que não era tão simples. Sabia que às vezes é o que basta era generosidade do pai, era amor de pai, e não necessariamente a verdade objetiva das coisas. Mas entendeu o que o velho estava oferecendo. Não absolvição fácil, mas abertura. A porta que um pai deixa destrancada para que o filho entre sem precisar arranhar o orgulho do lado de fora. Ele a aceitou. Naquela noite, os três jantaram juntos na mesa da cozinha reformada. Alzira havia feito mocotó, a receita que Renato havia crescido comendo, que havia tentado reproduzir em apartamentos de São Paulo e Lisboa e nunca havia ficado igual. Porque tinha algo no modo como a mãe fazia que não vinha de receita, vinha de memória de mão. Ficou igual, como sempre havia ficado. Conversaram sobre coisas simples durante a refeição. Uma notícia que Sebastião havia ouvido no rádio, a visita da filha de Conceição que havia passado durante a tarde, os planos de Alzira para o jardim. Coisas ordinárias, coisas que acontecem em famílias que estão presentes umas para as outras. Em algum momento durante a conversa, Renato percebeu que havia sorrido. Não o sorriso de chegada, não o sorriso que havia ensaiado para a cena do reencontro. Um sorriso genuíno, suave, do tipo que aparece quando a gente não está tentando sentir nada específico e simplesmente está onde deve estar. Havia um longo caminho ainda. O processo penal continuava. Havia responsabilidades em São Paulo, negócios a gerir, uma vida que não podia ser abandonada. Havia a necessidade permanente de encontrar equilíbrio entre presença e distância, de não cair no outro extremo. Mas havia também isso, a mesa, o mocotó, a voz da mãe contando sobre os planos para as begônias, o perfil do pai no contraluz da janela. Havia isso, e era real. Semanas depois, quando Renato precisou voltar para São Paulo temporariamente, despediu-se dos pais na porta da casa reformada. Alzira o abraçou por muito tempo. Quando soltou, ficou segurando o rosto do filho entre as mãos pequenas e ásperas de quem trabalhou a vida toda, e o olhou de um jeito que dizia tudo sem precisar de nada. Sebastião ficou na porta. Quando Renato foi em direção ao carro, o pai disse: "Renato", ele parou. "Liga quando chegar." 3 palavras, 4 na verdade, mas dentro delas havia 15 anos de silêncio se desfazendo. Havia a instrução simples de um pai que não quer mais saber do filho só pelos relatórios de terceiros. Havia a exigência suave de quem está dizendo: "Eu quero saber que você chegou porque quero saber que você está bem porque você é o meu filho e eu preciso que você saiba disso." Renato assentiu. "Ligo, pai." E foi. A casa ficou. Os pais ficaram. O jardim cresceu. Renato voltou no mês seguinte. E no mês depois. E no mês depois daquele. Não toda viagem era longa. Não todo fim de semana era possível. Mas havia um ritmo novo,
construído não por obrigação, mas por escolha, por entendimento, por aquela sabedoria específica que a gente só alcança depois de quase perder algo que não tem preço. O processo penal seguiu seu curso. Gildo enfrentou as consequências de suas escolhas e o fez sabendo que havia sido o próprio peso de seus atos que havia determinado o resultado, não a crueldade de ninguém. Yolanda criou os filhos. Refez a vida com a dignidade de quem um dia fez a coisa certa quando era mais fácil ficar quieta. E Sebastião e Alzira, dois idosos que haviam sido deixados na calçada, invisíveis para quem passava, viveram seus dias seguintes na casa onde haviam construído cada coisa, num jardim cheio de begônias vermelhas, com o som de uma voz que ligava toda vez que chegava em qualquer lugar do mundo. Porque às vezes é o que basta, e às vezes é muito mais do que isso. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu junto com o Renato, com o Sebastião, com a dona Alzira, então você sabe exatamente o que fazer agora. Se inscreva no canal. Cada história que a gente conta aqui é construída com cuidado, com respeito por quem assiste e com o compromisso de trazer narrativas que realmente ficam com você depois que acabam. Curta esse vídeo. Parece simples, mas faz uma diferença enorme para que mais pessoas encontrem essas histórias. Ative o sino de notificação, porque a próxima história já está sendo preparada e você não vai querer perder. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, de qual cidade, de qual estado, de qual país. Tem gente assistindo esse canal de todo o Brasil, de Portugal, de Angola, do Japão, dos Estados Unidos, e toda vez que a gente lê esses comentários, entende que histórias não têm fronteira. E se você conhece alguém que precisaria ouvir essa história hoje, manda para essa pessoa. Às vezes a história certa chega na hora certa. Obrigado por estar aqui. Até a próxima.